E passo imediatamente a convidar o engenheiro Vítor Batista para me acompanhar aqui no palco para a sua intervenção. O engenheiro Vítor Batista é uma pessoa extremamente experiente, com uma larga experiência no setor energético. Começou, aliás, como nosso colega na Faculdade de Engenharia, onde esteve há alguns anos a trabalhar, sobretudo ligado na área do planeamento energético. Passou um largo período com funções de alta responsabilidade na EDP, creio que também muito ligado ao planeamento energético, e depois ingressou na REN, onde também tem tido, digamos, funções de alta responsabilidade, sendo que atualmente até é administrador da REN. Entretanto, também teve uma pegada internacional, na medida em que também participou na presidência, digamos assim, da Associação dos Operadores de Sistemas de Transmissão. Muito obrigado por estar aqui connosco e passo então a palavra. Sampaio. Bom dia a todos e queria, por começar, agradecer ao Inésio o convite de alguém que tem alguma experiência nestas questões de planeamento energético, nas questões de planeamento. Portanto, embora esteja na Portgás, o que eu vou dizer aqui é um bocado função da minha experiência ao longo destas décadas, relativamente a estes temas, ao tema da energia e da sua importância. A importância mesmo nas escolas de economia, nós temos aquelas funções de produção que tem o capital, tem o labor, o trabalho e a energia também. Portanto, a energia faz parte das nossas vidas. Este desafio, portanto, o INEGI é uma extensão das faculdades de engenharia, em que os professores estão habituados a pôr problemas que é para os alunos resolverem. E então o problema que me puseram aqui, transição energética, e fazem uma pergunta, acelerar para competir, qual é a sua opinião? E eu fixei na palavra transição, o acelerar, que é aceleração, e depois a competição, porque a competição, principalmente da indústria, competimos, algumas cá dentro, mas provavelmente no mercado europeu e no mercado mundial. Portanto, está aqui uma eficiência económica ou financeira das empresas para poder competir. Bem, vou começar então com o tema da transição. Ora, isto é o grande, não é? E lembro-me, isto para chamar a atenção de determinados temas importantes que foram aparecendo ao longo destas décadas. E lembro-me quando foi do primeiro choque dos petróleos, que motivou filas para o abastecimento de carros. Eu não sei se aqui algumas pessoas se lembram. O nosso sistema estava baseado na hidroeletricidade e no fuel óleo, carregado, Setúbal. E na altura, que diabo, nós temos que sair, e repara, estava a Europa e Portugal dependentes do fornecimento de petróleo dos países árabes. Só. E o primeiro tema é, vamos diversificar. Vamos diversificar. E o resultado foi introduzir o carvão. Apareceu Sines, apareceu Pega, etc. Diversificar. É engraçado que décadas depois, o problema de diversificar, ou o termo diversificar, aparece relativamente ao gás natural e relativamente à Europa. Portanto, nesta questão da energia, o tema diversificar é realmente importante e tem o seu valor. E estamos a ver o que é que hoje está a acontecer. Anos 90, instala-se o carvão, instala-se Sines, vamos passar para o Pego, ali em Abrantes, central a carvão, e as preocupações ambientais começam a crescer. Epá, isto de carvão não era o CO2 ainda, era aquilo, a poluição toda, era a desulfuração, a denitrificação, óxidos de azoto, etc. Isso vem, entretanto, é levantada a proibição da produção de eletricidade por gás natural, que antes estava proibido na Europa. Bem, vem uma segunda transição, e o que é uma transição, uma segunda evolução. Aqui um bocadinho mais complexa, porque houve um comissário, por acaso, português, que se lembrou de dizer, isto, vamos pôr o mercado. Porque isto que aqui está, o transporte,
a distribuição, a produção, era tudo EDP aqui no país, era tudo EDF em França, era tudo a National Grid em Inglaterra. Portanto, estava tudo concentrado, completamente verticalizado o setor. Vamos partir o setor e fomentar a competição para baixar o preço. E isto é a história do unbundling. Reparem que as transições e as evoluções vão ficando cada vez mais difíceis. Hoje o mercado... E aquilo no início, para o engenheiro eletrotécnico como eu, me tem um bocado de confusão. Epá, esta história do mercado, quando eu importo café do Brasil ou da Colômbia, aquilo vem num barco, chega aqui ao Porto de Leixões e descarrega o café. Leva um tempo. E se for um produto perecível... o produto perecível vem de avião, demora menos tempo, é mais caro, mas pronto, existe. Mas na eletricidade, a onda eletromagnética, a velocidade é a velocidade da luz. Isto vai ser um berbicacho. Reparem, estamos no início dos anos 90. Hoje o mercado funciona, estamos integrados no IBEL, mercado ibérico, mercado europeu. Aparecem sempre soluções. Depois, a partir de 2010, começa o efeito do dióxido de carbono, CO2. Todos vocês já viram estes gráficos. E começa a preocupação destes efeitos. Por todo o mundo, aqui. Subida de temperatura, grandes diferenças na pluviosidade, grandes diferenças na modificação do nosso sentimento, que era o antigo inverno e o que é hoje. E então o tema de energia começa a chegar a todas as pessoas. Isto é, as pessoas, que diabo, aqui isto o ambiente, o clima está a mudar e todos nós discutimos o tempo e o clima. Ou seja, a energia começa a democratizar-se e a chegar às pessoas. E toda a gente hoje fala de energia. Ora, a democratização é um bem, mas também, como em tudo, nas nossas vidas, não há bela sem senão. Isto é, o processo decisional torna-se mais complexo. Por exemplo, hoje, todos nós falamos num terreno teleplanado para aterrar aviões. Estão a ver o tempo de decisão. E vou lembrar, e então vou pensar como, quanto, relativamente ao futuro e agora na energia. Eu lembro-me, portanto, no primeiro plano energético, isto foi em 80, 81, num laboratório dos Estados Unidos, gerido pela Universidade de Chicago, todo entusiasmado, um jovem engenheiro de 20 e tal anos, com modelos de otimização, etc. E às tantas, lá num placar, aparece isto. E eu a fazer, naquela altura, pontarias para 2030. Saíam uns números. E disse, bem, pá, os números que daqui saírem valem o que valem. Portanto, eu pedi-vos paciência para os números que eu vou apresentar a seguir, para verem aquilo com uma certa distância, que é o que é. Nós, como somos engenheiros, não acreditamos em bolas de cristal, utilizamos modelos e ferramentas informáticas para ter, assim, umas pontarias. Mas, de facto, importante é isto. Está um senhor que todos conhecem, muito importante na história mundial, diz assim, os números podem não interessar, os planos, mas a atividade de planeamento é fundamental. É a minha defesa, é a minha opinião pessoal, porque na atividade de planeamento nós temos que pensar no futuro. Ao pensar no futuro temos de ver o que é que se passa hoje. Que dados fiáveis é que eu tenho para meter nos modelos e obter resultados com alguma qualidade. Para construir, de facto, as ligações para o futuro. E isto ajuda muito a atividade de planeamento a preparar-nos para vencer as aleatoriedades que aí vêm a incerteza. Portanto, numa análise prospectiva, como eu julgo que terá sido feito na elaboração e está a ser feito na elaboração do PNEC, o novo Plano Nacional de Alteração Climática, temos que pensar na rede energética. Qual vai ser a evolução tecnológica em termos de investimento, a curva de investimento, a operação e manutenção? Quer dizer,
A rede energética, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Eu tenho necessidade, todos nós, pensando em energia útil, no termo, de andar 15 mil quilómetros por ano. A sociedade portuguesa, os portugueses. Bem, há carros a gasolina, carros a gasóleo, carros elétricos e carros a GPL, eu tenho visto aí alguns. Qual é o número que eu vou pôr no processo de conversão ou da gasolina ou do gasóleo para andar, satisfazer os 15 mil quilómetros? Eu lembro-me disto. Quantos litros aos 100, se quiserem, e, portanto, para ver a energia final que eu vou precisar e pagar para andar a fazer a média de 15 mil quilómetros por ano. Primeiro, estão a ver o que é este tipo de dados necessários numa rede energética. E falo agora em rede. Então, mas o consumo urbano é uma coisa, o consumo dos automóveis nas cidades é um e rural é outro. Vou separar estes dois consumos e, portanto, diversificar a rede ou junto tudo? Isto foram temas na altura, enfim. Depois, seca extrema, frio intenso. Nós aqui em Portugal, encostado aqui ao Atlântico, frio intenso, essa é uma coisa. E, portanto, interessa é analisar a seca extrema. Na parte económica, competitividade, reparem que é o termo para competir. Reindustrialização, custo de dinheiro. Esta história da guerra, fala-se aqui um bocado na reindustrialização da economia nacional. Mas que indústrias? Já agora aproveitando o que foi dito anteriormente. Valor acrescentado superior. E por isso, que tipo de indústrias é que devemos apostar? Aqui, para o futuro, eu estou a falar a 20 ou 30 anos. Depois, os aspectos financeiros, o custo do dinheiro. É necessário financiar. Enfim, está aqui um gráfico, tem o custo de produção de eletricidade usando várias tecnologias. Eu não sei o apontador para qual é o... Não, pronto, não interessa. Isto é admitindo este custo, este cálculo, portanto, que é o custo de produção de eletricidade sem subsídios. Não há cá subsídios, tarifas, sem subsídios. E a mais baixa, eu estou aqui a ver, começa com 60, é a eólica onshore, à volta de 50 euros por megawatt-hora. Depois aparece o solar, agora que está aí em grande crescimento, e com aquele traço vermelho, o ciclo combinado a gás natural. E por aí acima. Portanto, é necessário fazer este tipo de contas e é necessário prever qual vai ser a evolução do preço dos gases e do gás verde, do biometano e a mistura com o hidrogênio. E equipamentos que produzem eletricidade através do hidrogênio. Estão a ver? Tudo isto para construir a rede. Ou seja, há que ter em conta a competitividade, no fundo, da energia final, que é aquela que nós pagamos em nossas casas, de eletricidade ou gás ou o que for. Eu chamo aqui a atenção para aquilo que está ali um grande ponto de interrogação. O LCO é o Least Cost of Energy, ou Electricity. E depois tem ali um FS, Least Full System Cost of Electricity. Vamos olhar para o exemplo mais comum do fotovoltaico. O fotovoltaico produz durante 8 horas, em média, durante o ano. Ali é esta central de ciclo combinado, que está aqui na tapada do outeiro. Desde que a torneira esteja aberta, está às 24 horas do dia a funcionar. Ou durante a semana. Então eu posso comparar em termos de full service ou full system. Isto é, se eu tiver um sistema só com gás natural e turbinas de ciclo simples, desde que a torneira esteja aberta, aquilo não temos falhas de eletricidade. E com uma central fotovoltaica? Se fosse só, por cenário, uma central fotovoltaica, eu tinha que ter pelo menos 3 vezes a capacidade. E depois tinha que ter um armazenamento ao lado para, durante o dia, armazenar aquilo para poder gastar à noite e quando não houvesse sol. Estão a ver? Esse custo para o full system é completamente diferente. Não falo noutras particularidades. Há estudos sobre isso. Eu não vou aqui apresentar os números.
Pegada CO2 já foi aqui e vai ser, com certeza, falada sobre isto. A ocupação de solos, os resíduos, a poluição. Os franceses queixam-se imenso da poluição sonora das ventoinhas do eólico. Não gostam do eólico. Os noruegueses também não gostam. Pronto, isto cada um tem as suas coisas. Eu resolvi aqui pôr uma de origem francesa, uma revista de ciência francesa e outra alemã, e que fizeram a comparação entre carros movidos acho que é gasóleo, não é? Se não é gasóleo, é gasolina, e um carro elétrico. Ora, a construção de um carro elétrico tem um impacto ambiental, uma pegada bastante superior a um carro normal da maioria dos carros que hoje existem. E o que aqui diz, quer um, quer outro, diz isto é amortizado ao fim de 125 mil quilómetros. Ou seja, ao fim de 10 anos, se for os 15 mil quilómetros, não sei se é, ou pode ser 10, ao fim de 12, 15 anos, é que se amortiza e então o carro elétrico começa a compensar em termos de pegada. Eu não sei, mas eu limitei-me aqui a pôr. Isto também, nesta altura, nesta evolução necessária de transição energética, é preciso calcular. Continuando. Sociedade. Eu estou ainda a pensar em cenários para o futuro, nos penecos. Eu tenho teletrabalho versus mobilidade. Então, aqueles 15 mil quilómetros que eu estava, vai ser necessário. Eu agora faço, e é verdade, hoje em dia, estabeleço reuniões com Lisboa, aqui do Porto, por videoconferência, não tenho necessidade de ir a Lisboa. A mobilidade urbana com o teletrabalho não vai diminuir. Isto é, aqueles quilómetros que em média hoje existem, vão continuar a ser no futuro. Portanto, há aqui a nossa vida vai mudar. E, portanto, estou a ver a dificuldade de termos números mais ou menos fiáveis relativamente a 2040 ou 2050. Isto são resultados do RMSA, que é um relatório de monitorização de segurança de abastecimento, em que nós, numa atividade de planeamento, não quer dizer que isto esteja certo, os números que aqui estão, mas numa atividade de planeamento, vamos ver qual é o efeito no sistema elétrico se o parque, 25% ou 30% do parque for elétrico e quando chegam a casa ligam o carro para carregar, que é para o dia seguinte ir para o trabalho. E pronto, e há aqui valores que vão até 1.600 ou 1.800 megawatts, depende do estilo de carregamento, umas pessoas gostam de carregar à noite, outras durante o dia. A incerteza do consumo, da sua evolução diária, vai ser completamente diferente. O que complica depois quem está a gerir o sistema. Isto é só para vos dar uma ideia que isto que foi feito no último RMSA provavelmente vai ser diferente. Rede energética. Eu há bocado falei na história dos 15 mil quilómetros. Eu aqui vou no aquecimento e arrefecimento das nossas casas. Quais são as tecnologias que vão estar disponíveis em 2030, 2040, para aquecer uma casa, um T2 ou um T3 ou o que for? Eletricidade, falam-se nas bombas de calor. Este gás, um gás verde, pode ser o biometano, misturado ou não com o hidrogênio, uma fase inicial, gás natural e hidrogênio. Pode ser só hidrogênio, porque há fabricantes que vão, de certeza, construir esquentadores a hidrogênio e caldeiras a funcionar em hidrogênio, não tenham grandes dúvidas. E a biomassa, a gente gosta muito das lareiras, metem lá umas pellets ou umas madeiras, e então nas zonas rurais usam muito a lareira. E se calhar é isto, mas pode ser outra coisa. Portanto, isto dá discussão. E vai ser a repartição das necessidades no consumo final, onde está ali a ficha, o gás, etc., porque a procura é, eu quero ter a casa a 22 ou 21 graus, que é a energia útil. Se calhar o conforto, as necessidades de conforto, admitindo uma evolução do nível de vida, vai melhorar. Portanto, o consumo de energia útil, dependendo da eficiência, da evolução da eficiência dos equipamentos. Estas caldeiras de recuperação são mais eficientes, por experiência própria, portanto, pago menos na fatura. Portanto, é natural que temos que ter também uma ideia da evolução da eficiência. Continuando na sociedade e em termos quer de conforto, flexibilidade nos usos finais.
Reparem, isto é o preço do mercado, nem há um mês, 12 de abril, 23 de abril. Foram dias com bastante sol na Ibéria. Isto é Portugal e Espanha, estamos no mercado ibérico. Reparem que durante a noite eu tenho aqui preços entre 60, 70, 90 euros por megawatt-hora e durante o dia isto está quase zero. Vou ter sempre uns custos por causa de umas coisas, serviço de sistema, etc. Então, vocês já ouviram falar em tarifas dinâmicas da entidade reguladora, ou seja, a tarifa hora a hora. Em 2030, de certeza que vão haver aparelhos, quando eu ponho um carro a carregar, olha, tu só carregas se o preço de eletricidade for abaixo de. Então, quanto é que eu vou aqui pôr o carro a carregar? Se calhar quando eu for para o trabalho, é durante o dia que eu tenho o preço mais baixo. E não durante a noite. E se eu durante a noite, numa zona de conforto, quiser aquecer a casa, vou usar eletricidade? Que tipo de equipamentos é que tenho? Portanto, isto tem a ver com o conforto nosso, no futuro. Isto são, do PNEC, já foram aqui apresentados, são objetivos. E muito recentemente, isto está aqui em azul, a nossa secretária de Estado, responsável do Governo, diz assim, 80% de eletricidade em 2026, que é, em termos do setor, é amanhã. Porque demora a construir, não, demora a licenciar primeiro e a construir um parque eólico e depois licenciar o raio da linha. Porque há sempre que a linha não serve por causa dos impactos ambientais. 80% em 2026 é amanhã, acreditem. E temos aqui as eólicas offshore, o leilão. Naquele gráfico que eu apresentei, as eólicas offshore têm 2,5 a 3 vezes o preço por quilowatt-hora. Portanto, é natural, é no mar e aquilo é muito mais caro. Mas pronto, são os números que temos. Mas isto são desafios. Situação atual do país. Estamos bem. Não estamos assim lá no fundo da escala como há bocado no VAP per capita e o diabo a sete. Portanto, nesta área estamos bem. Top 10 relativamente na percentagem no consumo final de energia e na produção de eletricidade estamos na 4ª posição. E com tendência para manter ou até ligeiramente subir. Mesmo assim, precisamos de descarbonizar aqui o nosso sistema. Mesmo assim. Evolução da capacidade instalada. E aqui vou começar a apresentar números. Peço a vossa atenção para os números de exercícios que têm sido feitos e que são públicos. Tem desde 2000, portanto, estamos neste século, e vai até 2030. E reparem, eu vou olhar só para a última coluna, 2030. Os dois primeiros, que é aquele cinzento e o azul, são centrais despacháveis. O cinzento é gás, porque tudo o que é fula e carvão já desapareceu do sistema, aquilo cores mais escuras. E eu tenho gás e hídrica. O resto é aquilo que nós chamamos o solar e o eólico a intermitência. Quer dizer, que não é despachável. Elas, quando estão, aquilo é a natureza, vamos aproveitar a eletricidade que elas põem no sistema. Mas esta hídrica é na média dos regimes, porque se for num período seco, aquela barra azul é muito mais pequena. Mas muito mais pequena. E estamos num período seco. E vocês têm... E até se apresenta um mix para 100% de fontes de energia renovável, FER, já em 2040. Isto é, nós tecnologicamente, com a ajuda das faculdades do INES e dos INESCs, do Instituto de Robótica de Coimbra, de certeza que vamos conseguir gerir o sistema para as luzes não se apagarem em 2040. Temos aqui no fundo, além da hídrica, do solar do solar fotovoltaico e do vento, temos a outra, e a outra podem ser, por exemplo, turbinas de ciclo simples, a hidrogênio, ou uma mistura de gás com hidrogênio, portanto isso. Por exemplo, os holandeses que não têm hídrica, porque aquilo é um terreno muito plano, estão a apostar em quê? Em turbinas
de gás, mas gás renovável, porque eles têm muita produção de biometano ou hidrogênio. Portanto, eles precisam mesmo desta componente para manter o sistema vivo. Enfim, por outras razões. RES intermitente. Eu acho que vocês já todos viram este gráfico. Eu queria chamar a atenção do seguinte. Isto é de janeiro a dezembro. Relativamente à componente hidroelétrica, que é a primeira, tem uma vantagem relativamente às outras. É que, associado ao investimento da hidroeletricidade, nós temos armazenamento. Pomos ali uma parede, a água para na parede e depois gerimos a água. E se for preciso turbinar durante 24 horas ou uma semana, naquelas grandes albufeiras, tem ali a parede. Isto é que o armazenamento vem logo com o investimento, coisa que não acontece quer na eólica, quer no solar. Nós, em 2017 ou 2018, convidámos o gestor de sistema do sistema da Califórnia a vir aqui apresentar o que é que eles andavam a pensar. E ele apresentou esta figura do lado esquerdo e dizia, epá, isto aqui, a curva da necessidade, eles chamam-lhe, no fundo, o consumo líquido. Isto é, o consumo que tem que satisfazer líquido da contribuição renovável, que é aquilo que sobrava para as termoelétricas. E eles chamavam-lhe a duck curve, portanto, a curva de pato, que era assim parecida. Olhem, passados 5 anos. Por acaso, o nome é engraçado, Canyon Curve. Ou seja, não tem necessidade de ligar termoelétrica nenhuma durante o dia, praticamente durante o dia. Epá, quando o sistema for totalmente em 2030 e já com 80%, de certeza que vai haver dias em que isto nos vai acontecer aqui já em Portugal. Mas estão cá as empresas de transporte e distribuição com a ajuda dos INES e dos INESCs, etc., para resolver isto. Portanto, temos desafios que estão a ser já, de alguma forma, pensados e implementados. Isto é uma fotografia que já aconteceu em 2015 e que se tem repetido. Repara, estamos em 2015. Queria chamar a atenção do seguinte por causa da aleatoriedade vento. Isto é vento. No final de dezembro, tínhamos aqui 4.200 megawatts de eletricidade produzida pelo vento. Praticamente um mês antes, tínhamos praticamente zero. Estão a ver a variabilidade. Isto que aqui está é equivalente a mais de 3 centrais de Sines que foram desclassificados. Isto é o dobro, no fundo, de toda a capacidade de carvão que está. Isto foi no mês. E isto continua. Portanto, aqui põe-se o problema da segurança de abastecimento. Se eu tiver um dia destes, como de novembro de 2015, onde é que eu vou buscar a energia? Só na importação. Daí nós estamos a defender ao máximo a importação. Só que este tempo de calmaria provavelmente também se dá na meseta ibérica. E Espanha está a passar pelo mesmo. E fica então a interligação de Portugal com o resto da Europa. Isto é só para mostrar o problema da intermitência, que vai piorar à medida que nós vamos pôr. Como nas eólicas já temos alguns anos de experiência, eu disse, qual é a segurança de 1000 megawatts de vento? Quer dizer, em termos de segurança de abastecimento, qual é a segurança? Como já temos muito, construímos aqui uma curva de probabilidade. Eu vou admitir 5%, os 95% de probabilidade. Corresponde a 3,2% da capacidade. Ou seja, dos 1000 megawatts que eu tenha de eólica instalada, eu só posso contar firmes, capacidade firme, 3,2%, ou seja, 32 megawatts. E isto estou a admitir durante 5%. 5% são quase 18 dias. Eu, por ano, vou ter 18 dias em que eu só tenho abaixo de 30 megawatts. É o que aqui está. Isto são resultados de entre 2008 e 2020. É evidente que com mais dados vamos melhorando este tipo de curvas.
mais um desafio. Me disse, "Bem, mas isto acontece só connosco?" Reparem, Espanha, para 2030, tem mais ou menos a mesma percentagem. Os alemães têm menos hídrica e, portanto, vão ter mais problemas para satisfazer a ponta. Isto, nós gostamos sempre de olhar para o vizinho, Espanha, quer dizer, a nossa ideia é sempre olhar para o vizinho e, portanto, olhamos sempre para a Espanha. E isto está equilibrado. Até percentualmente, em termos de capacidade hídrica, é superior à espanhola, o que nos beneficia bastante. O resto é igual. Aceitação social. Epá, todos nós já ouvimos aí as pessoas que têm terrenos a não deixarem por postos. E isto saiu no Economist. Eu acho que a maioria já conhece este tipo de figuras. E aqui tem a ver com o conceito de rede. Há rede de contactos. Qual é a função de uma rede? A rede de telecomunicações. Eu hoje falo, enfim, com a minha filha que está lá num país árabe e migrou. Todos os dias vejo ali, por causa de quê? De rede de telecomunicações. Falo para os Estados Unidos, falo para o Brasil, rede de telecomunicações. Portanto, a rede aproxima. E no caso da energia, aproxima os centros de produção dos centros de consumo. Portanto, a rede é necessária. Tem impactos? Tem. E daí esta figura bastante engraçada do Economist. Depois tem um artigo que, no fundo, fala nisto e na grande dificuldade que existe na Europa, e eu conheço casos europeus e até em França, de pôr um apoio destes. E vocês também conhecem várias. Armazenamento. Eu há bocado falei no armazenamento, que a hidroeletricidade tinha armazenamento. Isto é muito recente. Isto é, acho que deste mês. 1 de maio. República Checa. E vou ler o que está aqui sublinhado a amarelo. Lá do chefe lá de uma das pessoas, enfim, com grande responsabilidade da República Checa. O que temos vindo a dizer há muito tempo tem sido provado. A Chequia não está preparada para o boom renovável porque há uma completa falta de capacidade de armazenamento. Ou seja, estão a desperdiçar energia renovável a custo muito baixo. Ou por falha de interligações não conseguem colocar noutros mercados, ou porque não têm consumo. No segundo plano energético, que eu foquei ali da entrada do gás natural, o gás natural aqui, para ser competitivo, e volta à palavra competir, teve-se criar um grande consumo de gás. Foi esta central de ciclo combinado aqui da Tapada do Outeiro, movida a gás natural. E foi a primeira central a gás natural na Ibéria. Portanto, tínhamos ali um grande consumo, a trabalhar 24 horas por dia no máximo de utilização durante o ano. Para quê? Para o preço do gás ser muito mais baixo quando chegasse à indústria e aos domésticos. Depois foi engraçada a alocação de riscos entre os dois setores. Lembro-me dessas discussões. Portanto, armazenamento. Já falei em diversidade, já falei em flexibilidade de usos, flexibilidade dos consumidores, por exemplo, para cortar ou para aumentar a capacidade. E agora, o armazenamento. Hidrogênio. Portanto, grandes planos para o hidrogênio. Estão aqui as coisas de elevada probabilidade, isto vem num plano da IRENA, fontes renováveis, que a valia do hidrogênio para a descarbonização, as redes, infraestruturas e a sustentabilidade, no fundo, vamos aproveitar o que temos em termos de redes de gás e pô-las a receber hidrogênio, pô-las a receber. Temos que mudar ali umas coisas e melhorar a gestão dessas redes. No fundo, o que aqui isto é sustentabilidade. Não andar a investir demais e aproveitar o que já está feito. Conclusões. Tenho que cumprir aqui o tempo. Primeira, segurança de abastecimento. Estão a ver aqui da eólica. Mas do sol é a mesma coisa. Se eu tiver aí uma semana sem sol, com chuva, a sério, os 9.000 megawatts de solar desaparecem.
9.000 são 7 vezes 7 centrais de Sines. Estão a ver a intermitência da capacidade. Portanto, é um desafio. Esta integração massiva, aqui está tecnologias despacháveis, aumenta as interligações, armazenamento, hidrogênio, gases renováveis. Já falei nisso. Tendências, mas isto é uma tendência. Eficiência energética, eu não podia deixar de falar nisso, os megawatts. E hoje olhamos para as nossas câmaras a substituir a iluminação pública, os antigos candeeiros, por a iluminação LED. É uma poupança grande e até nas nossas casas. Por acaso, de eficiência energética, eu lembro-me, no início dos anos 80, quando estava a trabalhar nisso, calculava a elasticidade do PIB com o consumo nacional de eletricidade. E nessa altura, portanto, no início dos anos 80, Portugal estava numa fase inicial pós 25 de Abril e estava-se numa fase de eletrificação do país. E para cada 1% de PIB, o consumo elétrico crescia 2% nessa altura no país. Hoje, eu fiz estas contas já há uns anos, em 2020, se formos à por data, verificamos que essa eletricidade está à volta de 0,4. Isto é, para 1% do PIB só cresce 0,4. Eficiência, equipamentos mais eficientes, a nossa consciencialização do valor da energia está a crescer bastante. E se olharmos para o PNEC, se compararem as previsões do consumo final de energia com o crescimento do PIB, verifica-se que a intensidade energética está a diminuir. Aliás, aqui o Alcibiades já apresentou isso. Foco no consumidor, prosumer. Provavelmente no futuro, o que eu vou vender provavelmente não será eletricidade ou gás ou pellets para aquecer. Eu vou vender energia útil. Você, para aquecer esta casa, quanto é que preciso? 2.000 kWh ano, enfim, se é para aquecimento, em Portugal são 2, 3 meses. Faça ao tarifário que tipo de equipamentos é que deve ter. Ou seja, a venda relativamente ao... Não interessa já o custo, porque ele vai ser de tal maneira variável. Eu não sei o que é que vai acontecer ao custo do gás. Quem diz gás diz hidrogênio, ou gás verde. E o custo da eletricidade? E, portanto, eu vou vender a energia útil. Eu vou vender o automóvel para percorrer 10.000 km por ano ou 5.000. Tudo depende. E então andar para trás e ver quanto é que eu vou gastar na energia final. Visão nacional para uma visão regional. Então, não estamos já a ter isso hoje em dia, quando as compras de gás natural para a Europa estão a ser centralizadas? No setor elétrico, de alguma forma, o cálculo, por exemplo, da capacidade diária ou horária de interligação já é feito em Bruxelas, que mandam depois para a REN e para a rede elétrica espanhola os valores. Mas aí vale o princípio da subsidiariedade. Olhamos para aquilo, ou porque está variada a central ou a linha, e temos a possibilidade de modificar, e muitas vezes, quase todos os dias, é modificada, porque acontece sempre qualquer coisa no sistema energético, ou uma linha, ou qualquer coisa. Mas já existem centros em Bruxelas que olham para a rede europeia e que mandam o primeiro cálculo da capacidade de interligação, disponível para os comercializadores, para os negócios de importação e exportação. Isto é muito bonito, mas a responsabilidade, quando existe um corte, essa fica cá. Se houver aí um corte, um apagãozito, essa responsabilidade fica cá. E isto é um problema para quem tem que gerir, quando a responsabilidade está aqui em cima dos ombros. Bem, isto dá depois outro tipo de discussões, o que é que se corta e o que não se corta. Bem, cooperação entre operadores de redes, cada vez mais. Produção de biometano, produção de hidrogênio, se calhar através das redes de distribuição e depois que é exportada. Isso já aconteceu com a eletricidade. Os primeiros parques eólicos ligados à distribuição. Hoje já temos parques eólicos grandes, massivos, ligados diretamente à rede de transporte. Portanto, cada vez mais tem que haver uma operação e, nos termos elétricos, isto tem que ser ao segundo, não é? Por causa da velocidade da onda. Portanto, isto existe, até em termos de investimento.
E existe esse diálogo que foi herdado, e bem, onde reforçar a rede para, tendo em conta a evolução dos parques industriais, enfim, das cidades, etc. Sistema integrado, isto de eletricidade, o sistema gasista, depois também vão aparecer os combustíveis, portanto, tudo isto vai estar interligado e cada vez mais está-se a complexificar. Portanto, esta evolução necessária por causa do clima é mais complexa que as outras. Até porque hoje toda a gente discute energia e as decisões são complexas. Nós estamos com imensa dificuldade em aumentar a capacidade de interligação com Espanha por causa de uma linha aqui no Minho. Isto é conclusão. Acelerar, transição é uma evolução, é necessário. Acelerar, sim. Só que essa aceleração tem que ser equilibrada. E quando eu digo aqui sustentável, quer dizer equilibrada entre a velocidade da oferta e a velocidade da procura. Porque só eu vou ter ineficiências no mercado. E os penalizados é a indústria e somos nós todos. Porque reparem, República Checa, oferta ali a funcionar e eu não tenho procura. Portanto, estes sujeitos não conseguem vender a energia no mercado. Estão a perder receita. Se estão a perder receita, aquilo vai ficar mais caro. Não estão a bater ao investimento feito. Ou o inverso. Eu tenho os eletrolisadores para fazer hidrogênio e depois não tenho rede para lá chegar com energia verde para alimentar os eletrolisadores. E isto aí estão os industriais que puseram o seu dinheiro ali a investir. Então, e agora? É evidente que isto tem efeitos colaterais. Regulamentação, tem efeitos no licenciamento, vocês já ouviram. Política fiscal, a importância da política fiscal no sistema energético é importantíssima. E eu senti isso quando foi a introdução do gás natural. O gás natural, na altura, era uma coisa que estava a nascer, não entrava nos modelos. Então pediram-me, mexia bem lá no modelo de equilíbrio geral, e disse, então resolvi criar um imposto para todos os outros vetores energéticos, mas o gás natural tinha 0%. Aquilo entrava, que era uma maravilha. E foi assim que o gás entrou. Portanto, política fiscal. Aliás, é o ISP. E no ISP, já fiz umas contitas, o ISP do gasóleo anda à volta de 4 mil milhões de euros. Mais 1 mil milhões da gasolina. Qual é o Medina deste país que aquilo venha a zero por causa dos carros elétricos? Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Passaremos então agora a um conjunto de questões, à parte do debate desta sessão. Eu começaria por uma pergunta que pesquei aqui da audiência, que diz basicamente o seguinte: se não será a redução dos custos das energias renováveis que podem, de facto, incrementar ou acelerar esta capacidade competitiva derivada, digamos assim, da transição energética. Ou seja, se não é uma questão de custo e de que forma que a redução dos custos das energias renováveis poderá contribuir para esta transição energética ou para a aceleração da transição energética. Vamos lá ver. O custo é importante, mas também há um benefício. O benefício é a redução de CO2, não é? Portanto, o benefício ambiental da utilização. Portanto, é o cost-benefit analysis. Portanto, há um custo e há um benefício. Relativamente às energias, e vou falar na eólica e no solar no nosso país, associado à energia existe o conceito de renda de escassez, é um conceito económico. E isso aconteceu já na hidroeletricidade. Os primeiros aproveitamentos hidroelétricos foram construídos, eram os mais rentáveis. Assim como os terrenos para instalar o vento e os terrenos, as áreas para instalar o sol, são os mais rentáveis. À medida que esses terrenos vão sendo ocupados, vai sendo cada vez mais difícil e, portanto, o custo de produção utilizando vai aumentar. É expectável, atenção,
é expectável o aumento para o mesmo quilowatt-hora produzido fotovoltaico ou de vento ir aumentando ao longo do tempo. Agora, tem benefícios e é isso que vale a pena contabilizar. O preço da tonelada de CO2 está à volta dos 90 euros por tonelada, portanto é um benefício. Tem que ser de alguma forma contabilizado também, não é só custo. O que eu pessoalmente tenho... O que é que vai aumentar depois no preço da eletricidade? São aquilo que se chama os serviços de sistema. Como a eletricidade é o segundo, quem está a gerir o sistema tem necessidade de igualar segundo a segunda a procura e a oferta. E às vezes tem necessidade ou de ir buscar eletricidade ou baixar consumo, etc. E isso tem um custo. E esse custo, que andava à volta dos 3% no nosso sistema, este ano, com o crescimento desta intermitência, já vai perto dos 8%. Ou seja, a tendência, de facto, o custo de produção diminui, portanto, o efeito de escala na construção dos parques fotovoltaicos é grande, mas depois a gestão dessa intermitência tem um custo. Pronto, no fundo é isso. Agora, o que vai ser, aqueles números, o que ali estão era à volta dos 50, 60, que é um número de referência, mas vale o que vale. Relativamente aos números, vale o que vale. Obrigado pela resposta. Uma outra questão que tem a ver com o facto de, digamos, com o papel do armazenamento na aceleração da transição energética. De que forma, que soluções é que há, que perspectivas é que há em relação às soluções tecnológicas para armazenamento de energia? Fazer um parênteses relativamente à minha... Eu sou um fã da hidroeletricidade, pronto, ponto. Comecei na EDP nessa área e, portanto, sou um fã. E porquê? Porque nós fazemos investimento e já lá temos a armazenagem. Mas é despachável. E é muito melhor que qualquer central térmica, por causa das inércias térmicas, responde a grandes variações da procura, etc. De facto, o armazenamento é o mais, enfim, economicamente mais eficiente. Penso que em Portugal a ideia que tenho e a informação que tenho é que ainda há aí muito bons lugares de criar armazenamento, aquilo que se designa por bombagem pura. O que é bombagem pura? É construir. Eu acho que a Madeira também está a pensar nisso. É uma parede, um terreno, que não tem afluências naturais de água, a não ser das chuvas, mas não tem afluências, quer dizer, rios ou ribeiras, água, mas que, quando o preço é muito baixo, bomba essa água lá para cima e, quando o preço está alto, aí vai bombagem. Portanto, reparem, durante o dia, quando a nossa renovável põe o preço quase a zero, então aí, e isso já acontece, hoje já acontece, em questões de mercado, bombagem nas horas de ponta. Porque temos tanto sol e tanto vento, o preço vai abaixo, vocês viram ali, e naquelas alturas, olhando para as centrais, a bombagem está a funcionar. Portanto, isto é uma bombagem, a hídrica é uma bombagem, eu diria, diária e sazonal. Permite guardar a água do inverno para, no verão, em que estamos todos aflitos, acudir o sistema. As baterias vão ser essenciais, quer nos parques eólicos, quer na fotovoltaica, em ambiente de mercado. Porque em ambiente de mercado há ofertas de venda e compra. Eu disse, eu amanhã vou colocar às 8 da manhã 100 megawatts de vento. E oferece, e o preço é aceito. E ele fica com a responsabilidade de colocar 100 megawatts no mercado. Epá, mas se calhar só colocou 5, tem um desvio. E esse desvio é penalizado. Como é que ele pode não ser penalizado? Criando uma bateria para colmatar os 5 megawatts que faltam. Ou seja, dotar o parque solar já com o armazenamento. Mas o armazenamento de baterias, com a tecnologia de hoje, que se conhece, é um armazenamento para horas. E não para meses, vários meses. Não é um armazenamento sazonal, que é aquilo que a hídrica permite. Portanto, isto vai ser um tema no futuro. Se for um ano muito seco como a que está a ser, eu não tenho água para armazenar nas albufeiras para me safar o verão. E se no verão
tenho um dia sem sol e sem vento, tenho um problema. Porque não tenho hídrica e não vou ter gás, a não ser que tenha turbinas a hidrogênio, não sei o quê. Isto são temas de futuro, isto a vida vai mudar. Por isso é que se pede flexibilidade aos consumidores. E isso já existe. As grandes indústrias reduzirem o seu consumo de vários megawatts para não pressionar o sistema. Portanto, há várias medidas e isso já está em mercado até. Portanto, armazenamento, sim, e quanto mais depressa, melhor. Isto para quem tem a responsabilidade de gerir o sistema. Sim, ainda a esse propósito, nós temos várias referências da audiência, que é a temática do hidrogênio, como sabemos está no topo da agenda, e a questão que sintetiza, digamos, aqui uma série de questões que foram colocadas é qual é o papel do hidrogênio neste desafio da transição energética, como vê o contributo do hidrogênio para estes desafios. O hidrogênio é aquilo que se diz um carrier, não é? Que é o termo que vocês utilizam. Vetor. E é extraordinariamente importante. Olha, é importante porque o hidrogênio, para a produção dos eletrolisadores, está a criar consumo. E nos períodos em que eu tenho um pico de produção de energia renovável, eu tenho ali consumo. E, portanto, estou a criar hidrogênio. E depois há as aplicações de hidrogênio para a indústria do aço e para a indústria, e vocês sabem bem, para o amoníaco. Eu a ideia que tenho do amoníaco, mas se tiver aqui alguém, eles são melhores que eu, Portugal já foi um grande exportador de amoníaco para a Europa. E hoje importamos. E o hidrogênio serve, então, para voltarmos a ter essa posição na Europa com tanto recurso renovável que aqui temos. Portanto, o hidrogênio é fundamental na nossa vida, na minha opinião, para a descarbonização. Os operadores de infraestruturas já estão a trabalhar nisso. Eu sei, portanto, na Portugás já temos um projeto, que foi Engie, por acaso, para certificar os nossos tubos para 100% de hidrogênio. Depois temos é que gerir, porque aquilo que os comercializadores vendem não são metros cúbicos. Lá o contador conta metros cúbicos, mas o que se vende é energia, quilowatts-hora. Portanto, o gás que vem através do tubo, o gás natural que vem, não é da Rússia, mas não queria falar na Rússia, ou da Nigéria, ou do Egito, tem um determinado poder calorífico. E o gás, o biometano, tem outro. E aquilo que vendemos depois, aquilo que vai chegar à minha casa, tem um determinado conteúdo energético que eu sou faturado pelos quilowatt-horas, não sou faturado pelos metros cúbicos. Portanto, isto é um problema que estamos também, juntamente com as faculdades, já a prever o futuro, a criar modelos, e a digitalização está-nos a permitir, e vai permitir com certeza isso, é gerir as infraestruturas de gás, tendo em conta as necessidades dos comercializadores. Eles querem lá saber do metro cúbico, querem é vender os quilowatts-hora. E para isto bater certo depois no balanço energético, tem que ser depois ponto a ponto e ter a informação. Hidrogênio, muito útil, eu não tenho a mais pequena dúvida. Tanto que os operadores, quer a REN na operação de transporte, não no projeto em Sines, vão já construir ou pensar numa rede de hidrogênio, e a Bondalti aqui em Estarreja, e julgo que em Sines há de facto a indústria que precisa de hidrogênio, as refinarias, etc. E isso é fundamental. Ainda por cima, por causa do consumo, para manter aquele equilíbrio, oferta-consumo, e para acelerar, para manter as velocidades mais ou menos semelhantes, para manter o equilíbrio entre a oferta e a procura. Sempre que há desequilíbrio, há ineficiências, mesmo económicas, mesmo financeiras, que depois pesam na nossa fatura. Portanto, hidrogênio é fundamental. Há dias, um colega nosso de uma reputada empresa no setor automóvel, dizia que para competir já não chega a ter uma qualidade inquestionável, ter uma resposta rapidíssima aos requisitos do cliente, ter um preço muito competitivo, era necessário também demonstrar que as operações tinham um baixo impacto ambiental, ou seja, era preciso caminhar rapidamente o sentido da descarbonização, e ele referia-se em concreto, por exemplo, a necessidade de transportar produtos de Portugal, que é um país periférico na Europa, para o centro da Europa, ou para outros países, ou para outras partes do globo. De forma que o hidrogênio também pode ajudar, digamos, nesse desafio, de resolver o problema da pegada carbónica dos transportes pesados, digamos assim.
Epá, Sampaio, eu não sou químico, eu não sou químico, relativamente à comparação entre o transporte de hidrogênio e o transporte de eletricidade. Mas eu lembro-me de ouvir o professor Adélio, da Faculdade de Engenharia, e ele tinha muitas dúvidas do transporte de hidrogênio como gás, Sim, através dos sim, mas eu estudos. estaria a falar mais Agora, ou se seja, de hidrogênio transportar- como vetor energético para os Agora, transportes. no etanol e no metanol Ferrovia, e no sim. amoníaco, na maior. Agora, o tubo só com hidrogênio, não sei, só se for o amoníaco ou outra coisa, mas isto. É que ele fez as contas e apresentou-nos, nós na Português, pedimos que ele nos desse uma lição sobre isso, para realmente ficar assim complicado. Agora, aquilo sendo um carrier, dá para muita coisa, não é? Amoníaco, por exemplo, e amoníaco, então vejam bem, aquele problema do valor acrescentado per capita. O recurso energético é nosso. O eletrolisador está cá e estamos, no fundo, a vender amoníaco com um valor acrescentado muito mais elevado. Portanto, por isso. Eu estou a ver aqui uma série de provocações relacionadas com o nuclear. Estava aqui na dúvida se lhe passava essa provocação ou não, mas vou passar. Passa nuclear. Parece que é a provocação habitual. É habitual. Há um papel, haveria um papel nuclear nestes desafios. Mais uma vez, Sampaio, é a minha opinião pessoal. Eu digo isto por experiência de muitos anos. No primeiro plano energético, houve uma grande discussão a nível nacional sobre a introdução ou não do nuclear no país. Alguns ainda se podem lembrar de Ferrel, etc. Mas era um debate, eu diria, de um lado estava o professor Veiga Simão, portanto, ele físico atómico, e do outro lado tínhamos o professor Delgado Domingos, do Instituto Superior Técnico, as duas pessoas, nas discussões de primeira. E eu comandava nos modelos, jovem engenheiro, ainda de calções, aquilo era uma maravilha para a componente hidroelétrica. Para nuclear baixo, aquilo era bombar e durante a noite, e era de facto o custo de produção de eletricidade na altura, estamos no início dos anos 80, 81, era impressionante. Até que há um workshop sobre energia nuclear, ou dois, vieram os franceses, e depois vieram os alemães associados à KfW, os financiadores. E foram uns dias em Lisboa. E eu fiquei assustado. Nesse tempo, a qualidade. Eles tinham psicólogos, filósofos na componente da energia nuclear, o controle de qualidade e toda a gestão do nuclear, e eu conhecia o país, eu disse, nós estamos muito longe. Depois, Portugal é um país pequeno, e na altura eram grupos de 900 megawatts, e o consumo crescia 200 ou 300. E aquilo financeiramente era um problema. E, portanto, eu comecei do ponto de vista financeiro para o país, aquilo não interessava lá grande coisa. E depois havia o perigo ambiental. Havia uma divisão, havia um reator nuclear em Sacavém. Portanto, cheguei a falar várias vezes com esse grupo. Um reator nuclear de 1 megawatt. Eles defendiam o nuclear. Eu visitei uma central nuclear na Alemanha. Que parecia seguríssima, etc. O problema é o tratamento dos resíduos após. Dizem que não é problema. Não tem havido em termos dos resíduos pós-nuclear. Agora, existem uns grupos que já falam em tório, que do ponto de vista ambiental e de resíduos é muito melhor, mas eu e essa tecnologia praticamente nós deixamos de pensar pela dimensão do país. Os franceses estão a retomar, porque a energia nuclear não produz CO2, até fazem, alimentam eletrolisadores com energia livre de CO2 e, portanto, o Sr. Macron, dinheiro em cima do nuclear e vamos para a frente. Eu lembro-me, por exemplo, os suecos. Havia uma decisão governamental de abandonar o nuclear. Depois chegaram à conclusão que as outras coisas, o carvão, aquilo poluía e não abandonaram e mantém. E os suecos hoje, em termos de renováveis, estão muito à frente, mas mantiveram a energia nuclear. Admira-me, pessoalmente, como é que os alemães continuam com esta de abandonar o nuclear. Mas estão a ver, isto é um mundo. Cada um pensa de sua maneira. Os franceses a apostar no nuclear,
E os polacos vão instalar nuclear, a Polónia, porque tem muito carvão, o carvão flui bastante, e os outros é diminuir. Portanto, isto é o princípio da subsidiariedade de cada um. Portanto, na minha opinião, o nuclear em Portugal já não... Muito bem, muito obrigado. Temos muita renovável, não é preciso nuclear. Ok, muito obrigado. Nós estamos, entretanto, chegamos ao fim do nosso tempo. Eu queria agradecer também em nome da audiência, tenho várias referências à excelência da sua apresentação e a apreciar aquilo que partilhou connosco. A partir também da sua opinião, muito obrigado. Obrigado. Agradecer à audiência que colocou imensas questões, não pude abrangê-las todas, mas terão a oportunidade certamente agora durante o Coffee Break para continuar a conversa aqui com o nosso convidado, o engenheiro Vítor Batista. Muito obrigado. Obrigado pelo convite.